Olá, querida mulher da Tarde das Mulheres que nos acompanha nesta hora. Mais uma semana, graças a Deus, já começou. Aliás, já estamos caminhando para a metade dela e é uma alegria sempre ter a sua audiência conosco. Quero desejar desde já você uma ótima quarta-feira e um excelente aprendizado dentro desta série Aconselhamento para Mulheres. Como tem sido uma bênção estudarmos, nos debruçarmos à luz das Escrituras para observarmos sobre temas que diz respeito ao público feminino e, aliás, dentro desta série também ao público feminino, não é específico para as mulheres. Desde já deixamos um abracinho para os homens que também nos acompanham. Já temos ciência de que vários homens estão aí também aprendendo mais da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E para nós é sempre uma grata satisfação tê-la conosco nesse tempo tão precioso, onde o Senhor vai falar ao nosso coração através da sua santa palavra. Então, desde já, receba o nosso abracinho. Desde já receba as nossas boas-vindas, você que está nos conhecendo agora, chegando agora. Aliás, eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, cidade do Rio Grande do Sul. Nossa satisfação é sempre semanalmente nos debruçar diante da palavra do Senhor e termos uma conversa, estudarmos, tratarmos sobre assuntos que diz respeito à nossa vida e que muitas vezes não temos assim um respaldo bíblico para tratar de alguns assuntos. Então vamos lá, hoje nós queremos desde já continuar incentivando você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Olha essa maravilha aqui, muitas de vocês já entraram em contato. É uma Bíblia, aliás, para você dar para todas as mães do nosso amado Brasil, né? Você pode dar de presente para sua mãe se ela ainda não tem. Ah, Cíntia, mas ela já é cristã, ela já tem Bíblia. Essa tem um diferencial de um plano anual para você terminar o ano, ou ler a Bíblia inteirinha em um ano, com explicações de cada capítulo da Bíblia. Às vezes você lê e não entende, não é? Então essa Bíblia foi feita com o propósito de nos instigar, nós que já somos cristãs, a lermos a Bíblia durante todo o dia e durante todo o ano, muito mais que uma vez, porque uma vez assim não é suficiente, né? A gente vai fazer isso até o dia que o Senhor nos chamar. E também para aquelas pessoas que não liam a Bíblia, que não são cristãs, porque não entendiam. Agora você vai ter mais um recurso que é exatamente a Caminhada Bíblica. Mensagem cristocêntrica, onde explica cada capítulo da Bíblia com mensagens que certamente vai falar ao seu coração. Se você desejar adquiri-la, faça contato pelo telefone 051 981 11 9571. Teremos a grata satisfação de lhe atender. Pode deixar um recadinho no WhatsApp que a gente vai poder te atender, tá bom? Encaminhar e fazer essa Bíblia chegar até você. Agora vamos prestar atenção aqui no nosso devocional, o devocional de Spurgeon. Dia de hoje tem como título aqui, ó, a humildade precede a honra. A humilhação da alma sempre traz consigo uma bênção positiva. Se esvaziarmos nossos corações do eu interior, Deus os encherá com o seu amor. Aquele que deseja comunhão íntima com Cristo deve lembrar a palavra do Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Incline-se se quiser subir para o céu. Não dizemos sempre sobre Jesus que ele desceu para que pudesse ascender? O mesmo deve ser feito por você. Precisa se abaixar para que possa ascender, pois a mais doce comunhão com o céu deve ser das almas humildes, e apenas delas. Precisa, de fato, buscar ao Senhor. Deus não negará nenhuma bênção ao espírito totalmente humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, em todas as suas riquezas e tesouros. Todo o tesouro de Deus deverá ser dado em doação à alma que é humilde o suficiente para ser capaz de receber sem se tornar orgulhosa por causa disso. Deus abençoa a todos nós até a completa medida e limite do que Ele acha seguro. Se você não recebe uma bênção, é porque não é seguro que você obtenha. Se nosso Pai Celeste fosse deixar seu espírito presunçoso vencer uma batalha em sua santa guerra,
Talvez você furtaria a coroa ou a glória para si. E se encarando um inimigo renovado, cairia como uma vítima. Por isso você muitas vezes é mantido curvado para o seu próprio bem. Quando um homem é sinceramente humilde e nunca se aventura a tocar nem um grão de orgulho, raramente há algum limite na vontade de Deus para ele. A humildade nos deixa prontos para sermos abençoados pelo Deus de toda a graça e nos prepara para lidar eficientemente com os outros homens. A humildade verdadeira é uma flor que adorna qualquer jardim. É um tempero que pode ser usado em qualquer refeição da vida. E você descobrirá que fica sempre bom em cada caso que passa, se houver humildade. Seja na oração ou no louvor, seja no trabalho ou no sofrimento. O sal genuíno da humildade nunca, nunca será demais. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos um coração humilde, um coração curvado, não apenas fisicamente, mas também fisicamente, diante do Senhor. Só assim Ele verdadeiramente nos erguerá. Que Deus faça de você, desde já, uma mulher totalmente humilde, para que nós não venhamos jamais a roubar a glória que é apenas do nosso Deus. Mas hoje o nosso tema não é necessariamente humildade, apesar que o tema que nós vamos tratar tem traços e tem sim a ver com humildade. E aí talvez você pergunte, você que está chegando agora, mas sobre o que é que nós estamos estudando, Cíntia? Estamos estudando mais uma série, porque nós já temos várias aí no nosso canal. Aliás, já deixo um recadinho para você que ainda não se inscreveu, não é? Se inscreva no canal IPB Canoas, é o canal da nossa igreja, da minha igreja aqui em Canoas. E lá você vai ter uma playlist com várias séries e muito mais temas do que o que você imagina, né? Ainda faltam muitos para a gente tratar, mas eu tenho certeza que já tem vários que vai falar o seu coração. Então, se você está chegando agora, nós estamos estudando a série Aconselhamento para Mulheres. E o tema de hoje é culpa. Nós já estudamos sobre vários temas. Nós já estudamos sobre ansiedade dentro dessa série, nós já estudamos sobre amargura, já vimos que tem muitas mulheres amarguradas, né? Que precisam rever os seus sentimentos. Nós já estudamos sobre aparência, afinal de contas, o que é que a Bíblia fala sobre esse tão importante tema? A gente é bombardeado aí pela mídia, pelas redes sociais, de como deve ser a nossa aparência, mas qual é a aparência que Deus deseja que nós tenhamos? Nós já vimos sobre ira, são todos esses temas dentro dessa série. Vimos sobre um tema também muito importante, que é sobre o passado, devemos deixar o passado no devido lugar dele. E hoje nós queremos estudar um pouquinho e compreender as verdades bíblicas sobre esse tema tão importante e tão pouco falado, que é exatamente esse chamado culpa. Então eu já queria começar perguntando para você, né? Como é que anda o seu coração? Será que dentro do seu coração existe algum sentimento ou algumas situações ou alguma situação em que você se culpa, que você carrega este fardo? Às vezes, minhas queridas, a culpa, existe culpas, digamos assim, é um tema um pouco delicado, porque se eu pudesse falar para você assim, existe culpas indesejadas, parece que existe culpas desejadas, né? Mas a gente não tem certeza dessas palavras quando a gente se refere ao termo culpa. Por quê? Porque muitas situações que muitas vezes a gente passa no decorrer dos nossos dias e da nossa vida, eles devem ser muito bem olhados, com uma cosmovisão bíblica, onde a gente consiga distinguir o porquê que existe muitas vezes esse sentimento no nosso coração. E quando diz respeito à mulherada, é um sentimento que bate forte, talvez não na sua vida com a intensidade assim tão forte, mas eu tenho certeza que muitas das que estão aqui nos ouvindo nessa hora têm em algum nível, digamos assim, essa questão da culpa que muitas vezes nos leva. Talvez por alguns motivos muito grandes, que você tem até vergonha de mencionar, ou talvez por algumas situações que você ainda não venceu na sua vida de santificação.
alguns pecados que você alimenta e aí você não consegue se desvencilhar e aí carrega a culpa porque você já sabe que muitas vezes não era para você estar agindo assim, mas você ainda está agindo assim. Então, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Então, muitas vezes a gente se sente meio que bloqueado, né? Quando a gente trata dessa questão de culpa, porque se a gente for honesta conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, a gente vai observar que em algumas situações a gente não deveria ter feito ou procedido com determinadas situações. Então, muitas vezes, as suas próprias defesas psíquicas, mentais, fazem até mesmo você negar. E aí eu me recordo de um dos estudos, né, que a gente deu na série Resolução de Conflitos, quando a gente trata ali da ladeira escorregadia, não sei se você está lembrada, quando a gente passa por algum conflito em que o ideal e o que a Bíblia nos diz é que a gente esteja ali no topo, no equilíbrio, mas muitas vezes, dependendo da sua personalidade, do seu jeito de ser, você descamba ou para o lado da fuga, né? Ou seja, você foge do assunto, você não quer tratar do assunto, ou talvez para o lado da autodefesa, onde você muitas vezes até agride as pessoas porque você fica se justificando. Então eu não sei que tipo de mulher você é, mas você deve procurar saber qual o tipo de mulher que você é e assim se conhecer um pouco mais à luz das Escrituras para que você consiga conviver consigo, analisar a sua vida e colocar diante do Senhor mais esse tipo de sentimento que muitas vezes atrapalha e nos faz ficar estagnados ali em determinados momentos da nossa vida. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a sua própria defesa, sejam elas psicológicas, psíquicas, faz com que você viva negando, faz com que você acabe acreditando em mentiras que você sabe que não são verdadeiras, mas você se nega a ficar lembrando ou tratando de situações que muitas vezes não são muito agradáveis assim. Faz você viver reprimida, porque você ainda carrega isso. Faz com que você não trate do assunto. E a minha oração nesta hora é para que, à medida em que a gente for tratando deste assunto importante chamado culpa, ou desse sentimento, né, ou desse tema, você esteja se despindo com toda a humildade, conforme a gente leu aqui no início do nosso devocional, da nossa tarde das mulheres nessa hora, para que Deus esteja falando profundamente ao seu coração e para que a vergonha que muitas vezes vem como consequência desse sentimento de culpa e que não é saudável, seja extirpado da sua vida nesta hora, através da tarde das mulheres, com a clareza da palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então eu gostaria de já, dentro desse tema, fazer algumas perguntas para você. Você é uma mulher que tenta enfrentar a sua culpa? Você tem algum tipo de culpa? Ou você nega totalmente situações que muitas vezes você já vivenciou e que talvez você ainda vivencie? Como é que você reage? Será que você age como uma vítima das circunstâncias? Né? A gente está tendenciosa, inclusive a mulher cristã, a viver se vitimizando, né? Porque muitas vezes o que nos é dito aí, mas que não é bíblico, é que nós somos resultado das circunstâncias, das mazelas que muitas vezes a família, a sociedade nos impôs. Eu não estou minimizando o seu histórico de vida, eu não estou minimizando os seus sentimentos, eu não estou minimizando as situações difíceis que talvez você tenha vivenciado ou que você vivencia, mas eu gostaria, à luz das Escrituras, pegar um salmo, que não é necessariamente de uma mulher, mas que se aplica para nós, que é exatamente quando Davi, que é um personagem, né, nos ensina, através desse texto inspirado por Deus, Salmo 51, verso 4, a nos quando passar por uma situação, ao invés de se vitimizar, assumir o fato ocorrido
e automaticamente se arrepender diante dessa culpa ou diante da situação que você vivenciou. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é exatamente esse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Observe que essa preposição hebraica que nos é trazida aqui, a palavra contra, também pode ser traduzida como diante, ou seja, diante de ti. Quando ele diz assim, ó, pequei contra ti, eu posso substituir por pequei diante de ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então o Salmo 51 é um clamor, é um pedido de Davi, não é? Pela libertação dos próprios crimes que ele havia cometido, do sangue, os pecados que ele outrora também havia praticado. Davi percebeu que o pecado que ele tinha cometido era tão grave, mas tão grave, que não poderia ser expiado por nenhum tipo de sacrifício animal, pelo qual era costume da época, né? E aí parece que às vezes você lê a Bíblia e talvez dê um nó na sua cabeça que diz assim, mas a Bíblia diz que eram feitos alguns sacrifícios de animais para remissão de pecados no Antigo Testamento. Sim, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo, aguardava Cristo. Depois ele mesmo se fez suficiente com a sua chegada, não mais havendo a possibilidade ou necessidade da gente fazer qualquer tipo de sacrifício através dos animais, né? Então, quando Davi percebeu e sabia que merecia a morte, sim, pelo que tinha feito, ele faz essa oração. O salmista faz essa oração de uma forma tão contundente, né? Suplicando a graça do Senhor, e ele reafirma, se você der seguimento à leitura no próprio Salmo de número 51, versículos 16 e 17, ele diz, porque não te comprases em sacrifício, do contrário, se fosse assim, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Aí ele mesmo diz, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, trazendo aqui a ideia de que é através do assumir a nossa responsabilidade e não ficar se vitimizando. Eu fiz isso porque fulano me instigou a fazer isso. Eu reagi assim porque se fosse você, você não imagina o que eu ouvi. Ou então eu matei fulano porque ele me ameaçou. E aqui a gente poderia citar N exemplos, trazer N exemplos de situações, mas eu tenho certeza que enquanto você ouve a palavra de Deus, o Senhor vai trazendo situações ao seu coração para que você extirpe essa questão da culpa. O nosso objetivo nessa tarde das mulheres é que você tenha sentimentos saudáveis. Culpa não é um sentimento saudável. Culpa é um sentimento de uma situação que você muitas vezes nem você se perdoa e que você muitas vezes até precisa de ajuda, de auxílio nessas questões, por ter vivenciado, provocado ou até mesmo sido alvo de alguma situação em que você carrega por tantos anos ou por poucos anos na sua vida. Eu não sei quanto tempo você carrega esse sentimento de culpa, mas eu queria deixar claro para você que a solução em Cristo Jesus, há jeito, Ele nos dá um novo rumo através dele mesmo, para que você não leve esse fardo e essa culpa. Agora, é uma situação que precisa ser resolvida. Pegando aqui o próprio exemplo de Davi, Davi simplesmente, ele não fugiu e nem se fez de vítima pela situação que ele vivenciava, mas ele também não tentou rejeitar a ideia de que era uma pessoa inútil e desprezível, porque ele reconhece isso através do Salmo. Ele não agiu, e eu volto a dizer, com vitimismo, tipo assim, eu não sou também a culpada. Não, Davi assume, né? Ele assume a culpa diante das circunstâncias. Aliás, ele não simplesmente assumiu, ele assumiu completamente a responsabilidade pelos seus pecados naquela situação. Davi estava quebrantado por causa do pecado e a culpa o levou a buscar o perdão de Deus. Então veja que
a saída, a solução para você que vivencia esse sentimento tão triste, tão devastador, chamado culpa. E aí eu não sei por quanto tempo você vem levando esse sentimento ou qual o peso que isso é trazido na sua vida, né? Essa questão da culpa. Mas eu queria dizer para você que na pessoa de Cristo Jesus há perdão, mas você não pode se vitimizar, como a gente tem ouvido aí nos dias de hoje, né? De que você é apenas fruto daquilo que foi imposto por você, que você não tem culpa. Tem sim, em alguma instância você tem. Davi assumiu, e é o que você precisa fazer nessa hora, a completa responsabilidade por seus pecados, né? Davi escreveu, inclusive, nesse mesmo Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Quando a gente pensa em algumas situações e dependendo do profissional que você vai buscar, as situações vão apenas se agravar e não simplesmente resolver, porque muitas das terapias, inclusive, que a gente vê nos nossos dias, elas vão enfatizar a culpa como se fosse algo que você não precisa nem lembrar, que você tem que esquecer, como se fosse uma inimiga sua. Vão enxergar muitos desses profissionais como um sentimento horrível, como um incômodo desnecessário que você não precisa ter. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e para o aconselhamento bíblico, nós vemos a culpa numa perspectiva bíblica de que ela deve ser encarada. Você não deve fugir dela. Você deve enxergá-la como um fato importante, aliás, importantíssimo, que precisa de uma atenção especial e que ela tem jeito. Isso que é o melhor, não simplesmente para você ficar se culpando e achando que não tem saída, mas eu queria dizer para você que tem jeito sim. Então, dependendo, não sei, aqui nós temos um público diversificado, mulheres cristãs, mulheres não cristãs. Normalmente, quando a pessoa ainda não tem um entendimento completo, e até mesmo cristãs que não têm entendimento completo, tratam a culpa como se fosse simplesmente um problema, ou então um poluente que precisa ser eliminado, extirpado, e nós não queremos deixar essa ideia de lado, porque ela é cristã, mas para um cristão e na cosmovisão bíblica, a culpa é um alerta de que algo está errado na sua vida e que precisa ser tratado. Às vezes você carrega até mesmo alguns sintomas psicossomáticos, às vezes você está até mesmo adoecido emocionalmente, e eu não tenho dúvida, porque você ainda não tratou de coisas do coração, que precisam ser pontuadas, e você encontra-se adoecida porque é uma área que muitas vezes você foge, ou talvez que seja tão grave que você não tem nem coragem de compartilhar com alguém, de buscar ajuda, entende? Então você precisa ter primeiro essa consciência. Biblicamente, quando nós pensamos nessa questão da culpa, a culpa ela é definida como uma responsabilidade legal. Nós nunca, jamais vamos deixar de acreditar, porque é bíblico, na soberania de Deus, de que nada foge do controle dele, nada ele é pego de surpresa, isso é uma verdade absoluta. Deus coordena todas as coisas e nada ele é pego de surpresa, né? Então, é uma verdade absoluta de que Deus é soberano? É. Mas a gente também nunca pode negar de que eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Eu conheci, fazendo um aconselhamento de uma moça há um tempo atrás, um problema, um dilema que ela tinha grande, porque ela tinha engravidado, ela não era casada, ela era solteira, a família dela toda era cristã, ela teve os princípios e o ensinamento, ela foi conduzida ao cristianismo desde pequena, mas por vários N motivos ela não estava mais congregando, ela não chegou a citar se ela se considerava cristã ou não. Mas ela tinha um grande amor na vida dela e ela, depois de várias situações delicadas, complicadas, um deles era a não aceitação da família na época, não de todos, mas um dos componentes, não me lembro agora se o pai ou a mãe, enfim. Então lá na adolescência eles acabaram rompendo o namoro e depois, com muitos anos depois, eles chegaram a reatar. E nesse interim teve várias situações que ocorreram. Eu sei que eles tiveram uma relação sexual
e ela engravidou. E por que eu estou falando? O que é que isso tem a ver com culpa? Porque eles não tinham dúvidas que um era um amor do outro. Eles queriam, inclusive, legalizar e casar-se, né? Mas ela decidiu abortar a criança porque quando pensou na questão da família, ela não quis trazer, digamos assim, essa questão para a família, porque ela achou que iria talvez trazer um sentimento de muita tristeza para a família. E o que eu queria dizer para você é que essa situação trouxe uma culpa muito grande. A família dela não sabe até hoje do que aconteceu desse episódio, mas ela não casou com a pessoa porque a pessoa também não aceitou a decisão dela. E isso trouxe um dilema grande. E por alguns encontros assim, a gente pôde estar conversando sobre essa questão, porque ela se sentiu culpada, né? Apesar dela nunca concordar com essa questão do tirar a vida, do próprio aborto em si. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente passa por situações delicadas na nossa vida, em que a gente não sabe nem o que fazer. E muitas vezes, quando a gente faz e toma decisão, parece que vai resolver o problema, mas parece que a gente fez foi aumentar o problema. E por muitos anos ela viveu com esse sentimento de não se sentir digna, inclusive do perdão do próprio Deus por essa questão. Então, se você passa por uma situação dessa ou parecida como essa, eu gostaria de trazer esperança para a sua vida nessa tarde. Os nossos erros, eles devem ser confessados diante de Deus. Eles devem, primeiro você deve ter consciência do seu erro, da situação, do seu pecado. Talvez você não goste muito dessa palavra, mas daquilo que ocorreu. E eu queria dizer para você que não existe nenhum tipo de situação nessa vida que Cristo não seja capaz de te perdoar. Então, qual é a sua atitude? Arrependa-se verdadeiramente, tenha um coração humilde, confesse ao Senhor e Ele vai te trazer um bálsamo para a alma, porque tem situações que a gente não vai trazer de volta a vida ou tantas outras situações. Esse é um pequeno exemplo que me ocorreu aqui à mente, para você ter uma dimensão, uma ideia, porque talvez você diga assim, não, eu não tenho culpa de nada. Em alguma instância, eu e você vamos sempre ter esse sentimento carregando conosco, chamado culpa, nem que seja de que eu deveria ser uma mãe melhor, eu deveria ter feito determinada coisa, eu deveria não ter deixado meu trabalho, ou eu deveria ter deixado para não, de repente, meus filhos não pagarem um preço alto. Então, eu não sei qual é a situação que você vivencia, mas eu gostaria que você estivesse analisando o seu coração e vendo dentro dele se não existe esse sentimento chamado culpa. E se você o identificar, observe de onde ele vem, por conta de qual situação que ele vem. De repente você consegue resolvê-lo aos pés da cruz de Cristo, que nos é suficiente, mas talvez você precise de um auxílio maior, de um aconselhamento bíblico, de uma conselheira cristã para você tratar de algumas situações que não são tão simples assim, tá? Então, quando eu falo dessa questão de culpa, e aqui envolve várias questões muito pessoais, muito particulares, que muitas vezes você tem até vergonha do tipo de situação que foi provocada ou que você fez, e que você não se sente digna, por exemplo, de ser chamada de cristã. A Bíblia diz que quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes Satanás nos tenta por algumas situações específicas na vida. A gente cai nessa tentação e depois ele mesmo, que mostra como se fosse algo muito bom, ele nos condena, e é aí onde vem a culpa. E eu queria dizer para você que Cristo pode te libertar de toda e qualquer culpa. Você precisa ter um sentimento correto, uma humildade suficiente que a gente só encontra na pessoa de Jesus. Confesse o seu pecado, confesse a sua situação aí na sua casa, onde você estiver. Você vai ver que o Senhor verdadeiramente poderá tornar essa situação mais alva do que a neve. Talvez você não tenha de volta aquela situação que você gostaria.
Talvez você não possa trazer vida àquilo que já está morto, mas esse peso que você carrega poderá se tornar leve se você verdadeiramente o confessar, se você verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos. E eu queria dizer para você que essa culpa, ela deve ser sempre pontual, ou seja, fale, dê nome à situação, dê nome ao pecado, dê nome àquilo que você se considera pesarosa ou pesada. Ele está pronto para te ouvir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele general de todas as estrelas que a gente tem, a autoridade máxima, que muitas vezes, se você comparada a alguém humano, você jamais poderia nem chegar diante dele com audiência. Você pode ir aí onde você estiver, quer seja na cidade grande, quer seja dirigindo o carro, quer seja na pia, lavando sua louça, quer seja você conduzindo as roupas da sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja dentro do seu quarto, o Senhor, dono de todo perdão, está pronto para te ouvir. Ele vê o que as pessoas não vê, que é o que está dentro do seu coração. Agora, se você tentar se achegar a Deus com arrogância, com autossuficiência, dificilmente você vai encontrar o perdão por essa culpa que te condena todos os dias. Mas eu queria trazer esperança para a sua vida e dizer que o maior de todos os nossos pecados é quando a gente verdadeiramente não conhece esse Deus maravilhoso. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos reconciliar de quando nós ainda carregávamos todos os nossos fardos. E Ele quer te dar vida e vida em abundância. Então, esses sentimentos ruins, extremamente ruins, ou até mesmo negativo, sempre negativo, que costumam vir carregados de culpa, você precisa colocar aos pés da cruz de Cristo. E se você não colocar sozinha, você não tiver suficiência ou condições de fazer isso sozinha, busque ajuda. Mas não busque ajuda de qualquer pessoa, busque ajuda de um conselheiro cristão que vai poder biblicamente te mostrar à luz das Escrituras que há saída sim para você. Porque muitas vezes, quando eu falo assim de sentimentos, né, de peso, sentimentos ruins que a culpa traz, parece-me que você diz assim, eu então me sinto culpado. Mas eu queria dizer para você que se sentir culpado e ser culpado não é a mesma coisa. Por exemplo, quando você se sente como cristã culpado, será que ele está tentando ou tendo uma falsa culpa? Queria dizer para você que a culpa é sempre uma situação real. A culpa é sempre um fato. A culpa não é uma hipótese. Entende o que eu estou falando? Ou você fez algo e quebrou a lei de Deus, digamos assim, ou não. Então, se sentir culpado não é a mesma coisa de ser culpado, porque tem mulheres que lidam com esse tipo de sentimento. Às vezes você está se sentindo culpada e você diz, mas você está sendo culpada, se sentindo culpada por quê? E você diz, eu não sei. E você generaliza. Não, a culpa é algo que é um fato. A falsa culpa, sim, é um paradoxico, né? Mas a culpa não. Então, muitas vezes aquele silêncio ensurdecedor, que você de fato não pode presenciar um falso fato, porque isso não existe, deve ficar claro na sua mente que ou você é culpada, nos padrões bíblicos, ou você não é. E aí, e se for, o que é que eu faço? Se eu me sentir culpada por alguma coisa que não é biblicamente errada e ainda assim agir contra o que eu estou sentindo, eu estou sendo hipócrita? A minha resposta para você é não. Existem muitas coisas que você faz contra o que você sente. Então, cuidado com esse negócio de sentir. Porque a gente vive, a nossa geração enfatiza muito essa questão de sentir. Então, de repente, você se sente culpada, mas você não é culpada? Então, como é que eu vou conseguir definir isso? Então, vou repetir. Existem muitas coisas que você faz contra o que você sente. Quer ver? Quando você acorda de manhã cedo para ir para o trabalho, exemplo básico, ou para a escola, quando preferia ficar em sua cama quietinha ou quentinha, né? E é tão bom fazer isso. Você está pecando? Entendeu o que eu estou dizendo? Você é culpada por isso?
Então você sente a vontade de ficar, mas na maioria das vezes o que acontece? Você não fica, porque você tem um trabalho, porque você tem a escola. Aliás, meninas, a nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. E muito cuidado com as suas escolhas. Ao acordar, um exemplo prático, você escolhe se você fica mais um pouquinho, se você dorme, se você levanta. Se você levanta e pega o celular, se você levanta e faz a caminhada bíblica, se você vai fazer a sua caminhada física, se você já vai seguir nas funções domésticas que você tem, ou no seu trabalho secular, ou se você vai ficar só passando o dedo aí nas redes sociais e muitas vezes perdendo o seu precioso tempo. Então, o hipócrita sempre é aquela pessoa que reivindica crer em alguma coisa, que é certa ou errada, mas nega essas convicções com as suas atitudes, ou seja, eu já sei que isso é errado, mas eu continuo fazendo isso. Isso sim seria uma hipocrisia da sua parte. Então, se você está certa de que alguma atitude ou algum pensamento não sejam corretos, mesmo que as escrituras não os definam dessa forma, e você continua fazendo, você continua praticando, você continua, digamos assim, violando a sua consciência, porque a consciência cristã não deve ser violada, né? E aí a gente vê vários exemplos até mesmo de por que algumas pessoas deixam a sua igreja e buscam outra exatamente por causa da consciência cristã, de que assim, não, eu sei o que é certo, mas eu não estou vendo a forma de culto sendo prestada aqui de forma correta, de forma certa, e isso acaba machucando a sua consciência cristã, e é por isso que muitas vezes a gente toma algumas decisões ou algumas escolhas, né? Então, segundo Romanos capítulo 14, versículo 23, se a gente pudesse fechar essa questão aqui, do sentir culpa e do verdadeiramente sentir culpado, isso é pecado porque você não está fazendo isso em fé, você já tem convicção do que é certo, mas você continua fazendo o errado. Então, nós nunca devemos subestimar os efeitos da culpa na consciência praticando um pecado, por exemplo, não confessado. Salmo de número 32, verso 1, depois vai poder respaldar um pouco mais essa questão aí para você. Deus nos deu o dom de uma consciência sensível para nos incomodar quando nós violarmos a verdade. Então, é notório que quando a gente faz alguma coisa que não é segundo os preceitos bíblicos, a gente continua buscando fazer aquilo que o Senhor manda. Isso não é muito fácil no nosso dia a dia para a gente ter a certeza daquilo que Deus quer, ou muitas vezes até ter a certeza, mas não ter as condições necessárias para fazer. Então, a sua consciência é o que você sabe, o que você acredita e não o que você sente. Presta bem atenção. A sua consciência é aquilo que a verdade bíblica fala para você e não simplesmente o que você sente, porque muitas vezes a gente sente coisas que não condiz com o que a gente crê. Então você precisa prestar bastante atenção para você ter esse discernimento aí na sua vida. Sentimentos e consciência não é a mesma coisa. Isso tem que ficar claro. Eu tenho consciência de que eu não posso, por exemplo, continuar, vamos pensar, tratando o meu esposo da forma como eu tenho tratado, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Eu já tenho consciência. Mas eu não me sinto bem quando eu vejo, eu já fiz. Eu errei ou não errei? Errei. Entende? E muitas vezes eu carrego. Aqui é um exemplo, digamos assim, mais comum, mais simples, não envolve, digamos assim, morte física ou tantas outras coisas mais, mas é pecaminoso igual. Então a gente precisa ter o discernimento, porque muitas vezes os sentimentos costumam ser o resultado do efeito funcional da nossa consciência. E muitas vezes a gente confunde o correto ou a consciência com simplesmente os sentimentos que eu estou sentindo. O que importa hoje é você sentir. Tem gente, inclusive, que vive nessa luta, né? Eu nem gostei de ir para aquela igreja porque eu não senti assim, aquela alegria que eu deveria ter sentido. Às vezes a gente ouve o sermão e o sermão nos traz as lágrimas, porque a gente percebe o quão longe a gente está dos caminhos do Senhor, ou dentro dos pontos que foram tratados, o quanto a gente precisa de fato se arrepender e amoldar a nossa vida. Então, querida, quando você muitas vezes pode crer que algo seja certo, mas pode não desejar fazê-lo ou até repudiar essa prática, ou por outro lado, você pode se sentir bem com o que sabe que é errado, isso é bastante complicado. Existem mulheres no nosso meio que lutam com vários vícios,
Por que não falar até mesmo vícios de pornografia? Ah, quando se falava disso aqui, era só para a ala masculina ou para o grupo masculino. Não, 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 não. Você já sabe que isso não é correto. Você já sabe que isso não vai trazer boa consequência, mas muitas vezes, apesar de você saber que é errado, você se sente bem e busca fazê-lo, e busca alimentar os porões da sua alma. Então, queria deixar claro para você que a Bíblia ensina que é muito importante você ter uma consciência limpa. E a culpa nos impede de termos uma consciência limpa. Então a culpa você não deve estar carregando por si mesma por tantos esses longos, achando que nunca mais você vai ter perdão por isso. Eu queria dizer para você e reforçar de que para todo pecado, para toda situação, quando verdadeiramente existe arrependimento e humildade, quando você confessa os seus pecados, os seus erros, aí onde você estiver, você não precisa nem pagar nenhum real por isso. Você tem livre acesso através de Jesus Cristo diante do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus Criador, não é? Deus pode lhe dar, tirar esse peso que você está levando, desse fardo, colocar lá aos pés da cruz de Cristo, porque Ele veio para isso. E a Bíblia diz que se os pecados que nós cometemos, quando nós os confessamos, Ele lança nas profundezas do mar e Ele nunca mais se lembra dele. Você já parou para pensar na riqueza que é? Ao invés de você se sentir culpada, você se sentir perdoada, a dívida que era imensa, uma dívida que eu jamais conseguiria pagar, eu vou poder assim estar sendo liberta disso, ter a minha consciência limpa, mediante um nome que está acima de todo nome, chamado Jesus Cristo. Então, qualquer pecado não confessado, qualquer situação que te traz essa culpa, que não é colocada diante de Deus, ela deve ser tratada diante de Deus. Então, eu queria instigar você a não continuar com esse peso diante de você. Você pode, enquanto eu falo, se lembrar de situações que você tem vergonha de citar, que talvez a sua família nem saiba, que talvez a pessoa mais amiga e mais próxima de você não tenha nem noção do que você passou, do que você fez. Eu queria dizer para você que existe um Deus que te criou, que te ama, que quer te libertar dessa culpa, que quer te restaurar, quer te trazer o perdão, para que você verdadeiramente tenha a sua consciência limpa. No livro de Atos, capítulo 24, verso 16, diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Nenhuma de nós está isenta de culpas e pecados diante de Deus. Nós somos afastados pelo nosso pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas a boa nova é que através de Cristo Jesus você poderá ter perdão. Deus poderá causar esse arrependimento no seu coração. Você precisa ter humildade suficiente, porque pecado tem nome. Culpa tem nome. Situação tem fato. Não é uma hipótese. Você precisa manter a sua consciência limpa diante de Deus. Então, o que é que você precisa nesta tarde, hoje, agora? Pedir perdão a Deus, orar, colocar diante dele a sua situação pelos seus pecados, pelas situações. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7 diz: pela bondade e misericórdia de Deus, você será perdoada. Você já parou para pensar? Você ser liberta, se sentir leve desse pecado que tenazmente te assedia, que você carrega por pouco tempo ou por muito tempo. O peso da culpa será removido quando você depositar no seu devido lugar. E o devido lugar é na cruz de Cristo, é aos pés da cruz de Cristo. E se você precisar de um auxílio, volto a repetir, você pode contar com vários conselheiros bíblicos que vão poder te ajudar com situações que muitas vezes você não consegue sozinha. Mas lembre-se, enquanto eu estou falando, quais são as situações, o peso, o sentimento negativo de culpa que muitas vezes Satanás coloca na sua mente dizendo: você fez isso, isso não tem jeito. Se sua família souber disso, ela não vai mais te amar. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, sabe, porque você não pode esconder dele. Talvez você esteja escondendo de várias pessoas e é por isso que sua consciência está tão pesada ainda. Você se sente com sentimentos tão carregados, tão ruins, esse principalmente chamado culpa. Deus em Cristo Jesus quer te libertar, quer te restaurar, quer te trazer uma nova vida.
quer te trazer de volta para o trilho, a culpa precisa ser deixada lá na cruz de Cristo. Ele já pagou por todos os meus e os seus pecados. Eu preciso verdadeiramente o reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. E você não vai mais se sentir pesada, angustiada, culpada por qualquer situação que porventura você tenha passado ou que você esteja passando. Satanás, ele é o nosso acusador. Ele nos tenta fazer determinadas coisas e muitas vezes, por conta das nossas tendências, da nossa própria natureza pecaminosa, das nossas más convicções bíblicas, por a nossa falta de entendimento da pessoa maravilhosa de quem é Deus, porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E são vários os exemplos que a gente tem na palavra dele. Quando aquela mulher, por exemplo, foi apanhada em adultério, que os fariseus diziam assim, ó, pode jogar pedra, porque naquela época elas eram apedrejadas, né? O Senhor olhou para ela e disse, cadê os teus acusadores? E ela disse, Senhor, porque eu imagino que ela não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Assim como muitas vezes você não tem coragem de se erguer por conta de situações, erros, pecados que você cometeu, fatos que você não deveria ter feito. Eu não estou dizendo com isso das consequências de tudo isso, tá? Existem consequências, todos os nossos pecados são perdoados, mas existem consequências. Só que essas consequências não devem ser a sua condenação, porque Deus nos chama para uma vida eterna com Ele, os nossos dias aqui são curtos. E o que equivale se a gente for contabilizar 60, 50, 70, 80 anos aqui nessa vida de peregrinação, ou nessa terra, nesse mundo que você acha muitas vezes tão bom e infindável, mas ele é findável diante da eternidade. Então reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, peça a Deus que lhe liberte, que lhe restaure, que lhe santifique, que perdoe os seus pecados, confesse a Ele e faça como o Senhor disse para aquela mulher também que foi apanhada do adultério, e Ele disse, eu também não te condeno. Mas aí Ele falou uma outra frase, disse, ó, vai e não peques mais. Queria trazer essa esperança para a sua vida nessa tarde. Dizer para você que toda essa culpa que você leva, o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, nos diz assim, agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os seus erros, todas as suas falhas, as situações que você concordou de forma direta ou indireta, que te trazem culpa, se elas forem confessadas, se você verdadeiramente se arrepender delas, o Senhor fala a mesma coisa para você. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Aí ele diz, ó, não segue assim. É Deus quem dá um novo rumo à nossa vida. Todos os seus pecados, todas as suas culpas estão cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele quer te libertar, Ele quer te perdoar, Ele tem interesse na tua vida, Ele tem um belíssimo plano para você, um propósito maior que talvez você esteja correndo atrás dos seus planos, mas os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que o nosso. Que Deus em Cristo te abençoe, que esse estudo seja um estudo, um divisor de águas na sua vida, para que você a partir de hoje não carregue mais essa culpa, mas coloque cada situação aos pés da cruz de Cristo e você vai ver a sua consciência sendo purificada, sendo limpa, o seu coração se tornando mais leve e você tendo um novo rumo com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Que Ele mesmo te abençoe. Amém. E antes da gente encerrar, eu queria deixar alguns abracinhos especiais, né? Abracinhos para algumas aniversariantes que eu tenho conhecimento durante essa semana. Nossa querida Carmen aqui, que está morando em Porto Alegre, né, minha amada? Que Deus continue abençoando sua vida. Não pude estar presente no dia do seu aniversário, eu estava viajando, mas que Deus te fortaleça, você sabe o quanto és amada por todas nós, né? Também a Thaís Petrol, um abracinho especial para você, querida, fez aniversário ontem, né, se eu não me engano, que Deus continue abençoando sua vida, fortalecendo, fazendo você continuar cantando com essa voz linda que você tem, para a glória do nosso Deus, né? Outros abracinhos, eu queria deixar um abracinho especial para as minhas colegas do mestrado, tivemos aí recentemente no Andrew Jump, no Mackenzie, nossa querida Carol e Luísa,
essas meninas que eu conheci agora no aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer conhecê-las e vamos seguir aprendendo mais a palavra do Senhor para sermos instrumentos de Deus, apesar de nós, na vida de tantas outras pessoas, né? E um abraço mais que especial para todas as mulheres, e aqui envolve todas as famílias que estiveram conosco no final de semana abençoadíssimo na Serra Gaúcha, o Recanto da Família. Olha que alegria, que riqueza, quantas palestras profundas o Senhor falou ao nosso coração, ampliamos a nossa comunhão, conhecemos algumas de vocês que não conhecíamos, revimos outras, não é? Então um abracinho aí para todas vocês, meninas que estiveram conosco, que Deus continue abençoando a vida e a família de cada uma de vocês. Em especial para a dona Nancy, ali em Mogi das Cruzes. Foi uma alegria ter a senhora conosco, conhecê-la pessoalmente. E também as meninas, juntamente com suas famílias que vieram de lá de Serrolândia, nossa amada Bahia. Lá, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Cassi, foi um prazer te conhecer, que Deus continue te abençoando, minha irmã. E também Carmélia ali em Jacobina, foi uma satisfação ter você conosco. Que Deus em Cristo lhes abençoe. A cada uma de vocês que mandou aí, ó, no chat, vou dar uma olhadinha aqui com mais calma, mas que Deus abençoe sua SAF, sua federação, sua região, sua cidade, e nós aguardamos por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para tratarmos de um outro tema bastante importante sobre aconselhamento de mulheres. Até lá, se Deus assim nos permitir.